Meus amigos, a paz do Senhor. Meu nome é Cleidson Felipe, sou o dono do canal Adoradores do Rei. O canal que vai fazer você ter um encontro com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber toda notificação de vídeo. Deixe o seu like e comente no vídeo, meus irmãos, que é muito importante. Fique com a vinheta. Olá, meus amigos, voltamos. Vamos ler aqui em Juízes capítulo 7, versículo do 1º até o 25. Vai ser uma leitura meio extensa, meus irmãos, que é para a gente entender um pouco da história, entendeu? Vamos ler aqui em Juízes capítulo 7, versículo do 1º até o 25. Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tos provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que é na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão
e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão! E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas e impedires a passagem pelas águas do Jordão até Betibara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Betibara. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Olá, meus irmãos, voltamos como nós lemos. O tema de hoje é os 300 de Gideão nos dias de hoje. Vejam, eu acho interessante sobre essa passagem é que como Deus ele não trabalha com quantidade. Como Deus ele não trabalha com quantidade. Primeiro tópico, meus irmãos. Quem era Gideão? Quem era Gideão? Bom, meus irmãos, a Bíblia não fala muito sobre Gideão. Só se fala que Deus escolhe ele, que Deus estava debaixo de um argueiro, um anjo do Senhor desce sobre um argueiro e ele estava malhando trigo. O Gideão estava malhando trigo e fala que ele teve um encontro com Gideão. Mas nós sabemos que Deus, quando ele tem encontro com as pessoas, quando ele escolhe as pessoas, ele escolhe de um jeito que a gente nem espera. Mas vamos relembrar um pouquinho. O jugo midianita se passou 20 anos. Se passou 20 anos do jugo midianita. Mas vejam, Deus, como ele é Deus, o povo estava passando por uma aflição muito terrena, muito terrível. Eles, toda vez que eles estavam perto de colher o seu trigo, perto de colher sua comida, os midianitas chegavam e tocavam fogo em tudo, roubavam tudo. E era assim. O povo já estava cansado disso e já estava orando a Deus. Estavam indo buscar a Deus novamente. Novamente. E Deus escolhe a Gideão. Um homem que era o menor da casa do seu pai. Um homem que não tinha, vamos dizer assim, uma boa oratória. Não tinha uma boa presença, digamos assim. Mas vejam, Deus escolhe quem Ele quer. Deus escolhe quem Ele quer, meus irmãos. Deus escolhe aquele que você menos espera. Mas vejam, um anjo do Senhor se revela a Gideão, segundo tópico. Como nós vemos, do capítulo 11, do capítulo 6, do 11 até o 40, fala sobre como Deus escolheu a Gideão. Deus estava animando a Gideão. Deus estava ali dizendo assim: Gideão, te alegra, seja forte, vamos dizer assim, seja forte e corajoso. Tu fosse escolhido, fui eu que te escolhi. Não é de todo jeito que você vai vencer os midianitas. Não é de todo jeito que você vai vencer. Deus, quando Ele escolhe, está escolhido, meus irmãos. Gideão, ele botou dificuldade. Ele botou, nos dias de hoje, a gente bota dificuldade em tudo, meus irmãos.
em tudo que Deus faz, em tudo que Deus representa, em tudo que Deus quer fazer na nossa vida. A gente muitas das vezes a gente não tem vitória porque a gente atrapalha os planos de Deus, atrapalha os desígnios de Deus. E veja, o capítulo Zacarias, capítulo 4, versículo 6, fala sobre não por força e nem por violência. Vejam, meus irmãos, eu acho interessante que Deus escolhe, mas Deus não bota uma faca no nosso pescoço e diz assim, não, você vai fazer isso e pronto. Deus escolhe, mas você tem que se decidir. Você tem que se decidir aqui o que você quer da sua vida. Muitas das vezes Deus escolhe você para pregar, mas aí você não quer pregar. Muitas das vezes a gente paga preço, meus irmãos, em vão. A gente paga preço por meras coisas, meus irmãos. Se Deus escolheu você, Deus sabe da sua capacidade, Deus sabe do seu jeito. Ah, mas eu não sei falar. Moisés também não sabia falar não, meus irmãos. Moisés, os historiadores dizem que ele era gago, mas Deus diz assim, ah, se o problema é esse, chama teu irmão, eu vou enviar o teu irmão Arão, e ele falará por você. E vejam, somente com a presença de Deus pode se assegurar a vitória para o seu povo. Somente com a presença de Deus. Quando a gente quer ter vitória, mas a gente quer ter vitória com a força do nosso braço, com a força do nosso, com a nossa força física, com a nossa força mental, com a nossa força física. Mas somente com a presença de Deus nós teremos vitória. Somente com a presença de Deus nós podemos garantir que nós teremos vitória. Somente com a presença de Deus nós sabemos que vamos sair dessa nossa prova. Mas eu acho mais interessante é que Deus, Ele escolhe a gente, mas não força a gente a nada. Deus não força você a ser crente. Deus não força você a ser pregador. Deus não força você a ser pastor. Deus escolheu você, mas Deus não força. Você segue o seu chamado se você quiser. Ah, mas eu não quero. Mas depois você sabendo você que você vai pagar um preço depois. E muito alto. E muito alto. Vejam, meus irmãos, eu acho mais interessante é que Deus, Ele escolhe a gente, mas a gente se pergunta, para que Deus escolheu? Por que Deus nos escolheu? Por que Deus nos escolheu no meio de tantas pessoas, meus irmãos? Por quê? Porque a gente é escolhido, meus irmãos. A gente é escolhido. A gente é escolhido entre dedos, meus irmãos. E vejam, um segundo ponto essencial. A prontidão espiritual e a dedicação do povo. Vejam, Apocalipse capítulo 3, versículo 4 e 5. Leia aí em casa, porque se eu ler aqui vai tomar muito tempo. E vejam, eu acho mais interessante é que o Espírito do Senhor, Ele desce de uma maneira que você não espera. É uma maneira que o Espírito do Senhor, Ele tomou a Gideão de uma maneira que Gideão ficou forte, ficou corajoso. Ele escolhe a Gideão. Ele escolhe a Gideão e diz assim, olha, convoca todos os filhos de Israel para lutar. Todos os filhos de Israel para lutar. Chama todo o povo. Os filhos que determinados a lutar para te livrar o povo da mão dos midianitas. Chegou a hora de eu livrar você da mão dos midianitas. E vejam, eu acho interessante dessa passagem toda é assim. Foi 32 mil homens. 32 mil homens. Mas vejam, o mais interessante dessa história, eu acho interessantíssimo, é que Deus é assim. Necessariamente foi 169 mil midianitas contra 32 mil israelenses. E vejam, se nós formos fazer a conta, eram 5 homens
Vejam só, 32 mil homens contra 169. Eram 32 mil homens contra 169 mil homens de midianitas. Eram 5 midianitas para cada um soldado israelense. Cada soldado. Mas vejam, Deus diz assim: muito é o povo que está contigo, diga para os covardes e medrosos que voltem. E Gideão grita isso para todos os soldados. E vejam, eu acho interessante que a batalha, se você for ver, pela a vantagem numérica, os midianitas estavam muito na frente. Os midianitas tinham 5 vezes mais o tamanho do exército de Israel. Então, tecnicamente, no olhar humano, o povo de Israel já tinha perdido a batalha. Aí eu imagino aquele soldado tudo voltando para suas casas, e ficou 10 mil. Aí, se nós formos fazer um novo cálculo, nós vamos ver que de 169 mil soldados para 10 mil israelenses, aí subiu um pouquinho para 16 homens para cada um soldado israelense. Vejam só que coisa, meu Deus, que coisa. E Deus ainda diz: olha, ainda tem muita gente. Desce ao ribeiro, que eu lá te mostrarei. Aquele que beber a água com a mão, esse serve. Mas aquele que se prostrar e beber a água com a boca, é feito cachorro. O cachorro, ele não bota a boca, ele não bota o focinho para beber água. Só que ali ele não está vendo nada. Diferente de você. Você não vai estar de atalaia. Aí imagine um soldado atacando você bebendo água ali. Você não vai ver nada. Você não vai ver o soldado se aproximando. Então por isso que muitos soldados não serviram. Por isso que os 9.700 homens não serviram para a guerra. Porque eles beberam a água de uma maneira errada. Eles não estavam de atalaia. Mas aqueles 300 homens que Deus escolheu, simplesmente eles estavam bebendo água com a mão, mas estavam aqui, de atalaia. Eles sabiam, eles podiam ver se o inimigo estava se aproximando. A mesma coisa é a nossa vida espiritual, a nossa vida como crente. Nós temos que estar em vigilância, meus irmãos. Nós temos que estar em vigilância. Nós temos que estar o tempo todo assim, olhando, vigiando, orando, meus irmãos. Mas eu acho interessante é que quando Deus escolhe os 300. Mas vejam, se a gente fosse aprofundar mais na história, nós vemos que os israelitas, eles não lutaram. Eu acho interessante, quando eu estava lendo, é que Deus escolheu os 300, mas eles não lutaram. Deus diz assim: bota todos os cantores na frente. Todos os cantores na frente e os soldados atrás. E pega cântaro e pegue buzinas. Porque eu acho interessante, que eu fui estudar um pouco porque eles fizeram isso. Existia uma certa lenda entre os midianitas em que todos os soldados que eles mataram, eles iam ressurgir na vida. Eles iam ressuscitar para acabar com o povo midianita. E aconteceu isso. E vejam, eles iam ter uma cabeça grande pegando fogo. E eles iam tocar buzinas. Isso era um costume deles. E vejam, Gideão, inspirado por Deus, ele conhecia essa história. E vejam, eles cercaram todo o povo midianita. E começaram a jogar os cântaros, começaram a tocar as buzinas, e eles começaram a se autodestruir. Eles começaram a se matar. E o mais interessante é que Deus, ele deu a vitória, mas Gideão não precisou levantar uma arma, a não ser quando ele foi matar o rei. Todos os soldados morreram, muitos soldados morreram, mas nenhum de Gideão morreu. Oh, aleluia. Eu acho interessante é que quando Deus escolhe, está escolhido, meus irmãos. Deus deu a vitória a Gideão,
Não era porque ele era o melhor, não era porque ele era o mais bonito, mas sim porque ele agradou a Deus. Ele não murmurou de maneira nenhuma. Ele disse: Deus, eu sou Deus, se essa é a tua vontade, que assim seja. Que assim seja. E veja, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, vou ler em casa, fala sobre a trajetória, meus irmãos. E Provérbios capítulo 8, versículo 13, eu li em casa também. Isso são um resumo da história de Gideão. E vejam, o mais interessante é que Deus, quando ele escolhe a gente, ele escolhe de uma maneira tão linda, meus irmãos, tão bonita, que dá até emoção, meus irmãos, dá até uma emoção. E vejam, a palavra de hoje é: você foi escolhido para vencer. O crente, ele não é escolhido para perder, e sim para vencer. Nunca para perder, mas sempre para vencer. Assim como Gideão venceu os midianitas com 300 homens, você vencerá a sua batalha, você vencerá a sua guerra, você vencerá a sua prova, mas só basta você dar lugar a Deus. Só basta você dar lugar a Deus. Meus irmãos, vamos ficando por aqui com mais um vídeo do canal Adoradores do Rei. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber toda notificação de vídeo. Deixe o seu like, meus irmãos, comente no vídeo. Se quiser, deixe o seu pedido de oração, deixe a sua palavra. Se quiser deixar uma dica de palavra para eu dar no canal aqui, fique à vontade para dar para nos ajudar. Nos ajude divulgando o nosso canal também, que é muito importante. Divulgue o nosso canal para que mais gente veja a palavra de Deus, para que mais gente seja alcançada. Vamos fazer uma oração brevemente, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela já é santa, mas vamos orar para que Deus continue nos abençoando, que venhamos ser cada dia mais feitos Gideão. Vamos orar. Maravilhoso Deus, bendito e amado, Pai Celestial, meu Deus, Senhor, veja cada um, meu Deus, que vai assistir esse vídeo, meu Pai. Meu Deus, Senhor, continue abençoando, meu Pai, cada um, meu Deus, cada um desses inscritos, cada um que vai deixar o seu like, cada um que vai deixar o seu pedido de oração, meu Deus. Meu Deus, Senhor, que viemos ser feitos Gideão, meu Deus, que viemos ter a fé de Gideão, que viemos ter a força de Gideão, meu Deus, que nós não viemos duvidar da Tua palavra, que nós não viemos duvidar da Tua força, meu Deus. Meu Pai, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, eu te agradeço pela minha equipe, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelos meus amigos, meu Deus. Meu Deus, Senhor, abençoe esse canal, meu Pai. Meu Deus, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de deixar o seu like, meus irmãos. Comente no vídeo, se inscreva no canal. Nunca se esqueça dessa palavra. Deus te ama acima de tudo. Fique com Deus e até o próximo vídeo no canal Adoradores do Rei.